Voltemos com a música do Monsieur Marco Frisina, Preferisco il Paradiso, no Plainfield Symphony Concert. Vamos conferir. Estados Unidos, esta gravação, a minha impressão que foi na São Patrício, a Catedral de Nova York. Muito bem, eu queria ler o texto da Rerum Novarum que fala sobre a família e o Estado. Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família é um erro grave e funesto. Esse é o parágrafo 22. No parágrafo 23, que é um pouco mais longo, ele diz o seguinte: certamente, se existe em algum lugar uma família que se encontre numa situação desesperada e que faça esforços vãos para sair dela, é justo que em tais extremos o poder público venha em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar doméstico que seja palco de graves violações dos direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um seus direitos. Isto não é usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e defendê-los como convém. Nós acabamos de ouvir falar sobre o trabalho das crianças, ainda em tenra idade, depois a desvalorização do trabalho da mulher. O Papa vem exatamente dizer que o Estado deve intervir
quando direitos de pessoas de uma família são lesados por seus membros. Aí o Estado tem direito de intervir nestas circunstâncias, mas não nas outras circunstâncias, e ele é muito enfático em relação a isso. Agora nós temos também a Bárbara Tostes, vai nos falar sobre surgimento dos sindicatos, enfim, sobre a situação dos sindicatos lá e agora. Vamos conferir. Os sindicatos, eles vão surgir e ganhar expressividade dentro da Europa na segunda metade do século XVIII. Ele é fruto de um grau de organização da classe trabalhadora já bem avançado. E quando ele surge, o caráter dele é reivindicativo, essencialmente reivindicativo. Existia a ideia do combate. Então, o sindicato é aquele que vai organizar a luta de uma determinada classe e vai haver ali um enfrentamento dos patrões, um diálogo direto para resolver, para lutar e conseguir essas melhorias nas condições de trabalho. O que aconteceu ao longo do século XX foi um processo de politização de parte desses sindicatos, onde nós vamos observar claramente a presença de indivíduos que constroem suas carreiras políticas dentro dos sindicatos, ou os sindicatos são utilizados por políticos para amenizar tensões, para retirar esse caráter combativo. Hoje, no século XXI, 2016, o grande problema do sindicato é essa mistura de relações, onde o sindicato ele não é bem visto muitas vezes até pela própria classe que ele defende, por conta desses discursos políticos que mesclam com os discursos da defesa dos interesses desses trabalhadores. E o sindicato hoje ele vive um momento de crise, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser fundamental, porque nós ainda precisamos dessas organizações para homogeneizar uma luta que ela é hoje fundamental, visto que as leis trabalhistas passam a ser discutidas, e muito interessante de falar isso, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. E é interessante que no Brasil os sindicatos perderam muito o seu objetivo de lutar pelos trabalhadores. Ou seja, sindicato que num determinado partido no poder luta de unhas e dentes cria maior confusão. Depois, quando chega o partido deles no poder, os trabalhadores sofrem, têm salário suspenso, o sindicato não faz nada. Não faz nada. Acho que eu não estou falando de lugares distantes, não. Quem sabe esteja acontecendo até aqui mesmo nas nossas barbas, salários interrompidos, 13º, férias, desemprego, etc. E o sindicato? Bom, é o partido de sindicato que está no poder, logo não se fala nada. É muito curioso isso, né? Então a gente precisa ter cuidado, e o Papa vai falar também, nós não vamos entrar hoje porque vai estar na parte segunda, na segunda parte, mas ele vai dar a verdadeira importância dos sindicatos, que é a união dos trabalhadores para a melhoria das condições, para reivindicações, quando se percebe razoavelmente que os empresários podem dar melhores condições de trabalho, aumentar os salários, que a empresa não vai à falência. Ou seja, o lucro está desmedido. Então, existe o diálogo, coloca-se as coisas em cima da mesa para ver se pode conceder mais, porque também ninguém pode matar a galinha dos ovos de ouro. Você mata a galinha, não vai ter mais ovo. Bom, nós terminamos hoje esta primeira parte da encíclica, essa parte primeira, que é exatamente o Papa enfrenta a questão do socialismo. Na época, socialismo de Estado, nós não estamos falando socialismo democrático aqui, não. Estamos falando do socialismo de Estado que ameaça a Europa. E concluindo, portanto, o Papa diz no parágrafo 25 desta primeira parte: por tudo que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se,
como prejudicial àqueles mesmos a que se quer socorrer, contrária aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer para todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviolabilidade da propriedade particular. E agora, depois vem a segunda parte, o verdadeiro remédio às associações trabalhistas. É aí que acabamos de falar, porém na visão agora da Rerum Novarum. Há uma outra observação que eu gostaria de fazer, que é exatamente... muitas vezes existem aquilo que eles chamam de empresas que devem ser estatais porque estratégicas e empresas públicas. Precisa de olhar, será que a empresa é estatal, pertence ao povo ou serve de instrumento de roubalheira para uns poucos? É uma pergunta que deve ser feita. A Rerum Novarum vai nos ajudar, a doutrina social da Igreja vai nos ajudar também neste aspecto. Voltamos daqui a pouco.